Olá pessoal, vou recapitular um pouco aquilo que eu escrevi no SIGA. Essa disciplina está com problema, porque essa paralisação está demorando muito, né? Já vão fazer 2 meses desde a paralisação e assim, não tem perspectiva assim, imediata de retorno, né? Acho que deve demorar pelo menos 1 mês ou mais, talvez 2, enfim, 3, não sei, não tenho a menor ideia, mas o fato é que não tem perspectiva imediata, ou seja, o semestre vai certamente, na melhor das hipóteses, terminar no mínimo no final de agosto, mas muito provavelmente no final de setembro ou outubro, enfim, vai adentrar muito o próximo semestre. Não sei exatamente quando, ninguém sabe, né? Mas o problema é que eu vou entrar de licença para pós-doutorado em agosto, então não vou poder dar essa disciplina a partir de agosto. E em julho, já no começo de julho, provavelmente, ou no final de junho, nasce o meu filho, eu devo tirar uma licença paternidade de 20 dias. Ou seja, é provável que uma parte de julho eu esteja fora e agosto também, e a partir de agosto fora. Ou seja, eu não vou poder dar continuidade à disciplina. O que acontece normalmente? O coordenador ele vai colocar alguém no meu lugar para dar essa disciplina. Só que nem sempre tem, porque já é uma disciplina mais específica, tem poucos professores que poderiam dar, e às vezes os professores já estão com a carga horária máxima, já estão lotados. Então, correria o risco da disciplina ser cancelada. Para isso não acontecer, eu entrei em acordo com o coordenador e com os outros professores, e a gente combinou que eu vou ficar colocando as aulas aqui no YouTube, vou ficar fazendo aulas e colocando aqui. E aí, quem quiser vai assistindo logo as aulas. E quem não tiver condições ou não quiser, assiste só quando voltar. Quando voltarem as aulas, aí você assiste as aulas ou na sua casa ou no laboratório da UFC, no laboratório de informática. Tá? Mas o fato é que o novo professor que vai ser encarregado, a princípio ele não vai dar aula, certo? Vai ter um professor encarregado, mas ele deve ser IALES ou Java, mas ele não vai dar aula, certo? As aulas vão ser aqui no YouTube, tá? Porque esse professor já vai estar, provavelmente, como eu falei, com a carga máxima. Então, ele não vai dar aula, vai ficar sempre pelo YouTube. Ele vai ficar responsável. Talvez, se estiver muito difícil para alguns alunos verem no laboratório de informática, ele pode colocar um computador durante a aula, passando a aula, certo? Isso aí vai ficar a cargo dele. Como ele vai operacionalizar isso, vai deixar vocês livres ou se vai colocar na hora da aula, isso vai ficar a cargo dele. E eu vou passar os trabalhos, não sei se só trabalho, não tem prova, né? Eu vou passar os trabalhos, vocês mandam para mim e eu corrijo. Mesmo de licença, eu vou corrigir isso. Então vai ser assim a disciplina, dessa forma. Foi a forma que a gente achou para não prejudicar, já correria o risco dela ser cancelada, né? Então esse risco já não existe mais, ele não vai ser cancelada a disciplina, mas vai ser dessa forma. Vai ser dado aqui pelo YouTube. Eu vou criar como eu expliquei no SIGA, eu posso criar um grupo da disciplina. Quem tiver interesse me manda uma mensagem, eu adiciono no grupo, certo? Mas assim, ninguém precisa assistir esses vídeos agora. Quem quiser assiste, quem não quiser espera voltar às aulas. Vocês são completamente livres, certo? Não precisa assistir agora. Se quiser, espera voltar às aulas e assiste na sua casa, no laboratório da UFC, ou se não estiver dando, falar com o professor responsável que vai ficar para a disciplina e ele vai colocar lá um computador para você assistir na hora da aula, tá? Ok? E com relação aos trabalhos, como eu falei, eu a princípio vou passar os trabalhos só quando voltarem as aulas, certo? Mas se alguém tiver interesse de ficar fazendo os trabalhos logo, pode falar comigo, me manda um WhatsApp. Se alguém tiver interesse de ir tocando a disciplina à distância agora, pode ser também, certo? Fica a critério de vocês, mas quem não tiver condições não tem problema nenhum. Quem não tiver acesso agora ao canal não tem problema nenhum, espera voltar. Quando voltar, assiste na UFC e faz os trabalhos na época. Ok? Não vai haver prejuízo para ninguém, certo? Deixar isso claro, tá bom? Então eu vou começar, esse primeiro vídeo vai ser uma revisão do que a gente viu de probabilidade estatística. Que já foi uma revisão, né? Vai ser uma revisão da revisão, tá? Então vai ser o primeiro vídeo que eu vou revisar tudo que a gente viu de probabilidade estatística, ok? Como a revisão de probabilidade estatística foi na mão, né, no quadro, não tem slides, então eu fiz aqui e coloquei no SIGA também todos os tópicos que a gente abrangeu, né? A gente abrangeu todos esses tópicos. Então, eu vou fazer uma rápida revisão aqui, né? Eu pretendo em um vídeo revisar tudo que a gente viu de probabilidade estatística. A ideia não é falar tudo de novo. Esses 2 primeiros vídeos vão ser só para revisar o que a gente já viu na disciplina. Então vão ser vídeos mais rápidos. Tá? A partir do terceiro vídeo a gente vai entrar em assunto novo. Aí sim eu vou dar com menor velocidade. É como se as aulas tivessem voltado, eu fosse dar uma aula de revisão, 2 aulas de revisão do que a gente já viu. Tá?
Okay? Essa de hoje é de probabilidade estatística, tá? E aí vocês vão acompanhando lá, quem anotou no caderno vai acompanhando o que eu escrevi, quem tirou foto vai acompanhando com as fotos, tá? E aqui tá os tópicos que precisam ser revisados, certo? Eu também aconselho vocês olharem essa apostila aqui. Eu coloquei duas apostilas. Essa aqui, o nome é Apostila 2010 PRS, né, de 81 páginas, e tem uma outra aqui de 258 páginas. Essa aqui é maior, é mais densa, eu aconselho vocês usarem. Pode olhar essa aqui, em caso de dúvidas e tal, é muito boa também, mas eu aconselho seguirem mais essa aqui porque é mais rapidinha. Tá? Então, aqui nesse vídeo de hoje, eu vou seguindo essa apostila aqui, tá? Só para não ficar assim, a tela perdida, certo? E vocês aí vão seguindo também na apostila, ou vão seguindo no que eu escrevi, ok? Então, a nossa lista de tópicos começou com a definição de o que é um evento aleatório e um evento determinístico. Um evento aleatório é aquele evento que, quando você realiza aquela experiência várias vezes, sob as mesmas condições, você tem resultados diferentes. Você pode ter resultados diferentes. Você não tem sempre o mesmo resultado. E um evento determinístico é aquele evento que, quando você realiza o evento várias vezes, dá sempre o mesmo resultado. Então você pode prever, é possível prever o resultado, enquanto que no aleatório não é possível prever o resultado. Em seguida a gente entrou no... Aqui ele vai falar um pouco disso na apostila, tá? Rapidamente. Depois a gente entra na definição de probabilidade. A definição de probabilidade é a frequência da probabilidade de um evento A, é a frequência com que esse evento ocorre, né? Então, se eu falei que no evento aleatório nem sempre o resultado é o mesmo, o resultado muda, então a probabilidade de um evento A ocorrer é a proporção das vezes em que esse evento A ocorre, quando o número de experimentos tende para o infinito, certo? Então, à medida que você vai aumentando muito o número de experimentos, a proporção das vezes em que aquele evento A ocorre tende para o infinito, ou tende para a probabilidade de A, ok? Então, essa definição de probabilidade vocês vão achar aqui na seção 1.7, tá? Rapidamente. Em seguida, a gente entrou Estou indo bem rápido, né? Lógico que isso aqui é uma revisão da revisão de probabilidade estatística, né? A gente entrou no conceito de probabilidade condicional, certo? A gente vai ver aqui o conceito de espaço amostral, vocês vão ver aqui na apostila. Essa apostila é boa porque vocês vão ver algumas coisas a mais que eu estou passando rápido, tá? Tipo esses axiomas, enfim. Mas para quem está seguro, pode passar mais rápido nisso. Tá? Então, tá aqui o conceito de probabilidade condicional. Essa é a notação utilizada aqui, né? Essa notaçãozinha aqui. Certo? A probabilidade de A dado o evento B, conhecido o evento B, é a probabilidade do evento A ocorrer dado que eu já sei que o evento B ocorreu. Ok? Então, se o evento B ocorreu e se esse evento B me dá alguma informação a respeito do evento A, então a probabilidade do evento A ocorrer foi alterada. Tá? Logicamente, pode ser que isso não se altere, a gente vai ver daqui a pouco isso. Mas se eu tenho conhecimento do evento B, então o evento B alterou a probabilidade do evento A. Né? Acho que o exemplo que eu dei em sala de aula foi sendo A a probabilidade de chover e B a probabilidade de estar nublado. Né? Se eu sei que está nublado, eu já sei que a probabilidade de chover é maior. E assim vai. Tá? Isso é a probabilidade condicional. Em seguida, a gente entrou no teorema de Bayes, que é esse teoremazinho aqui. Ó, tá? Esse teoremazinho bem aqui. Diz que a probabilidade de A dado B é a probabilidade de A e B conjuntamente dividido pela probabilidade de B. Tá? Então, o teoremazinho que a gente vai usar aqui na disciplina nos classificadores bayesianos. Ok? Espero que estejam lembrando aí direitinho. E aí isso remete a o que é um evento independente. Aqui tem alguns exemplos, tá? Vocês vão olhando aqui. Tem nos slides também um exemplo. Só para deixar claro, esse usinho aqui é dos dois ocorrerem ao mesmo tempo, tá? Que às vezes você coloca só PAB, P como se fosse produto de A vezes B, PAB. É a mesma coisa que P interseção B, que é os dois ocorrerem simultaneamente, tá? Ok? Se esse usinho tivesse para cima, seria a união, ou seja, um ou outro ocorrer, certo? Desse jeito aqui é os dois ocorrerem simultaneamente, um e outro ocorrer, é o I, tá?
Então, passando aqui a regra de bias, né? Essa aí que a gente falou, aquele dá uma versão mais estendida da regra de bias, mas a gente não vai usar essa versão mais estendida. Vamos usar só isso aqui mesmo, tá? É uma versão estendida aqui que ele dá. Mas é bem simples também, nada complicado não. E em seguida a gente entra aqui na definição de eventos independentes, né? Aqui nesse item aqui. Deixa eu botar a mãozinha aqui. Então, dois eventos são independentes. Tá aqui, ó. Tem duas formas de falar, né? A primeira seria essa aqui, ó. Quando o PA é igual ao PA dado B. Ou seja, A e B são independentes se a observação de B não muda nada, não vai mudar a probabilidade condicional. Se a probabilidade condicional de A conhecido B é a mesma probabilidade de A. Ou seja, o conhecimento de B não muda nada em relação à probabilidade de A, né? Por exemplo, eu acho que o exemplo que eu dei também em sala de aula foi a probabilidade de chover e o dia da semana, né? Se eu sei que hoje é uma segunda-feira, então a probabilidade de chover ou não chover, a princípio não muda sabendo o dia da semana. Ou então, eu vou jogar um dado aqui, depois eu jogo uma moeda. O resultado do dado não vai influenciar nada no resultado da moeda, a princípio, né? Então são eventos dependentes, tá? Eu conhecendo o resultado da moeda, não tenho nem informação adicional a respeito do dado, certo? Ok? Outro exemplo de eventos dependentes, por exemplo, seria eu jogo a moeda ou jogo o dado e vejo o número que dá, de 1 a 6. E um segundo evento seria simplesmente dizer se ele é par ou ímpar. Simplesmente isso, se o número que deu foi par ou ímpar. Dois eventos, um é o de 1 a 6, o número que deu, o outro é a mesma rodada do dado, dizer se o que deu foi par ou ímpar. Se eu sei o B, se é par ou ímpar, eu já tenho uma informação a respeito do número que deu. Né? Um exemplo bem simples, tá? E a outra forma de ver a independência é isso aqui, ó. Consequentemente, a probabilidade de A e B ocorrerem simultaneamente é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, né? É só jogar aqui, ó. Só pegar essa equação de cima e gerar de baixo, né? Então, outra forma de ver a independência é quando a probabilidade de A e B ocorrerem simultaneamente é o produto da probabilidade de A vezes o produto da probabilidade de B, ok? Bom, em seguida aqui nos tópicos mais importantes, a gente tem variável aleatória. Tá? Aqui ele vai estar na lei binomial, isso aqui a gente não vai usar na disciplina, é interessante, mas não vai usar, tá? Então a gente tem uma definição de variável aleatória, né? Então, o que é uma variável aleatória? Assim, eu gosto desse post assim, porque ela é mais direta, ela é mais rápida, né? Os livros são mais... falam mais, se aprofundam mais, né? E como aqui não é um curso de probabilidade estatística, eu gostei dessa apostila para essa disciplina aqui. Tá? Lógico, se fosse um curso mais aprofundado, ela talvez fosse um pouco superficial. Então, o que é uma variável aleatória? É uma função, como eu falei, que associa um número real a cada resultado do espaço amostral. O espaço amostral, lembram, é o conjunto de todas as possibilidades do meu evento, do meu experimento aleatório. Né? Então, basicamente, quando eu tenho uma variável aleatória, eu tenho um experimento, só que a saída vai ser um número. A saída do meu experimento vai ser um número. Por exemplo, quando eu jogo um dado e vou observar se deu cara ou coroa, isso não é um número, né? É cara ou coroa. Ou se está chovendo ou não, isso não é um número. Isso é uma informação. Então, se eu associar isso a números, aí eu tenho uma variável aleatória. Tá? Ok? Aqui ele dá alguns exemplos bem simples, lançamento de uma moeda, enfim, e assim vai. A gente depois entra no conceito de variável discreta versus contínua, que ele vai falar daqui a pouco. Tá? Ele vai falar daqui a pouco. Variável aleatória discreta é aquela variável que tá aqui. É a variável aleatória que só pode assumir determinados valores discretos, tipo 1, 2, 3, ou então, por exemplo, 1,1. Não precisa ser inteiro, tá? Pode ser 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Basta que seja um conjunto discreto, certo? Ok? Por exemplo, o lançamento de dados vai dar de 1 até 6. Por exemplo, se eu meço a minha altura em milímetros, por exemplo, ou em centímetros, isso é discreto. Tá? O meu peso sei lá, em gramas vai ser discreto. Tá? E a variável aleatória contínua é uma variável aleatória cujo resultado é um número que pertence a um intervalo contínuo. Por exemplo, números reais. Ok? Assim, é até difícil de dar um exemplo prático, porque na prática você nunca consegue mediar o contínuo. Então, quando você mede alguma coisa, ela é discreta, porque nada tem precisão infinita. Mas se eu fosse pegar a minha altura, o meu peso, enfim, o comprimento de alguma coisa, em teoria você poderia assumir que isso é contínuo, né? Tá? Acho que deu para entender aí, né? Tá? Então, e depois a gente vai ver como é que a gente define uma variável aleatória, né?
No caso de uma variável aleatória discreta, é a função massa de probabilidade, o item 3C aqui. Alguns autores, como esse aqui, não usam, ó, ele usa, ó, função massa de probabilidade, tá aqui, ó, FMP. Tá? É simplesmente a probabilidade de cada um dos possíveis eventos da variável aleatória discreta. Então, quando a gente fala de variável aleatória discreta, a gente tem a função massa de probabilidade. Quando é contínua, a gente tem a PDF e a CDF. Tá? Então, as coisas não se misturam. Apesar de que alguns autores, depois eu vou falar, alguns autores usam a expressão PDF e CDF para a variável discreta também. Mas, por enquanto, eu vou falar como se fossem coisas separadas. Tá? Então, a função massa de probabilidade é para variáveis discretas. É isso aqui, ela simplesmente diz a probabilidade de cada um dos eventos ocorrer. Não é discreto, não tem um número infinito de eventos, então ela diz a probabilidade de cada um dos eventos ocorrer. Aliás, pode até ser infinitos eventos, uma variável discreta, mas contanto que seja um conjunto discreto. Então ela vai dizer a probabilidade de cada evento ocorrer. Okay? No caso de uma variável aleatória contínua, não tem sentido fazer isso, porque isso aqui vai dar zero. Né? Lembra? Se eu tenho, por exemplo, uma variável aleatória contínua entre 0 e 1, e eu vou obter uma observação dessa variável aleatória discreta uniformemente distribuída de 0 e 1, qual a probabilidade dessa variável aleatória dar meio, por exemplo? Isso é zero. A probabilidade disso acontecer é zero. Por quê? Porque meio é 0,50000 com infinitas casas decimais. Entendeu? Como eu tenho uma precisão de infinitas casas decimais, a probabilidade de dar exatamente isso aí é zero. Então, a gente não usa a função massa de probabilidade para variáveis aleatórias contínuas. Né? É daí que entra a PDF e a CDF. Tá? Tá? Que entram aqui nos próximos tópicos, né, o 3D e o 3E. Tá aqui, ó, a CDF, que ele chama de função de distribuição de probabilidade, certo? É um outro nome que tem, ele está usando aqui, certo? Então, muita atenção, pessoal. O que ele chama de função de distribuição de probabilidade é até a mesma sigla, né, do função densidade de probabilidade. Então, ele usa aqui função distribuição de probabilidade, é a CDF, é o mesmo que CDF, tá? Que é a função essa função de distribuição acumulada, certo? CDF é a sigla em inglês Cumulative Distribution Function. Eu prefiro essa sigla, CDF e função de distribuição acumulada, mas eles podem usar também função de distribuição de probabilidade, tá? É a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a um certo x. Lembrando, x é a variável aleatória, é a letra genérica em maiúsculo para a variável aleatória. E x é um valor específico dela, é uma observação dela, certo? Ou seja, x é a variável e x é uma observação dela. Então, isso aqui é a CDF, ou o que ele está chamando aqui de função de distribuição de probabilidade, é a probabilidade do x ser menor ou igual a um certo x. Ok? Aqui tem as propriedades, vocês dêem uma olhada, eu não vou recapitular, tá? Para não perder muito tempo, né? Mas basicamente é uma função que vai do zero, começa sempre no zero e vai até 1, crescente, certo? Não decrescente, na verdade, né? Ela não é estritamente crescente, ela é não decrescente. Ok? Tá. Na verdade, você pode ter uma CDF de variáveis discretas, isso é possível, certo? Uma função de distribuição acumulada de uma variável discreta. Só que ela vai ter degraus assim, certo? Vou ver se eu acho aqui um exemplo. Espera aí. Achei aqui. Então, isso seria a cara de uma CDF de uma variável discreta. Ó. Aqui ela pode assumir 5 valores, aí eles teriam esses saltinhos aqui, esses degraus. Seria assim, tá? Ok? Então isso é a CDF, que ele está chamando aqui de função de distribuição de probabilidade. Certo? E o próximo tópico é a PDF, função densidade de probabilidade, que é a sigla em inglês de PDF, é Probability Density Function. Certo? A PDF... abaixando aqui, deixa eu procurar mais. Deixa eu procurar aqui. Bom, ele vai mostrar mais, a função de densidade de probabilidade. Aqui, ó. A função de densidade de probabilidade, como a gente viu, ela é a derivada da CDF, né, e a função de densidade de probabilidade funciona da seguinte forma. A gente tem que integrar, integrando a função de densidade de probabilidade, a gente obtém a probabilidade. Então, se eu integro a função de probabilidade entre 0 e meio, eu tenho a probabilidade da variável aleatória estar entre 0 e meio. E por aí vai. Tá? E a gente pode demonstrar, né, eu mostrei em sala de aula, que é a derivada
da CDF, ou seja, a CDF é a primitiva da PDF, tá? Aqui mostra direitinho aqui algumas propriedades. A propriedade que ela tem aqui, a área dela é sempre 1, certo? Por quê? Porque a área dela é sempre 1, porque a área dela dá a probabilidade total. A probabilidade da variável vetorial está entre menos infinito e mais infinito, ou seja, 1, tá? E então ela sempre começa do zero e vai até o zero, ela sempre sobe e decai, ok? Tá bom? Então isso é a função densidade de probabilidade. É possível também ter uma densidade de probabilidade para a variável vetorial discreta, eu nem comentei isso. É possível também ter uma função densidade de probabilidade para a variável vetorial discreta, mas no caso você teria aquela função impulso, certo? Por exemplo, eu vou jogar um dado aqui, eu tenho como resultado de 1 até 6. Então, a função densidade de probabilidade seriam vários impulsos, certo? Localizados em 1, 2, 3, 4, 5, 6. A função impulso, delta de Dirac, certo? Se ninguém nunca viu isso, ou não está entendendo, tudo bem. Aqui foi só uma curiosidade para quem conhece a função impulso, delta de Dirac, né? Só uma curiosidade, para saber que daria para expressar uma função de densidade de probabilidade de uma variável aleatória contínua usando, aqui, ó, dessa forma aqui, ó, usando os impulsos. Mas isso não é muito relevante não, tá? É só como curiosidade. Se você não entendeu mesmo, aqui na disciplina a gente vai usar, para variáveis aleatórias discretas, a gente vai usar a função massa de probabilidade, e para variáveis aleatórias contínuas a gente vai usar a CDF ou a PDF. Então isso que eu falei vai mais como curiosidade, a gente não vai de fato usar isso aí, tá bom? Em seguida eu dei alguns exemplos de variáveis aleatórias, eu dei a uniforme e a gaussiana. A gaussiana vai ser particularmente importante para a gente aqui, tá? Vai ser particularmente importante. Tem um exemplo dela aqui, que a gente vai usar muito, porque em muitas aplicações é muito comum assumir que os atributos do classificador, do parâmetro, são gaussianas, obedecem a uma variável aleatória gaussiana. Então, a gente vai usar muito a gaussiana aqui. Então, ele dá alguns outros exemplos aqui, e no final ele fala da gaussiana. Ele dá alguns exemplos de discreto, variável aleatória discreta, aqui na 3.5, depois 3.5.1, e depois dá exemplo de contínuo aqui, ó. É bem interessante, certo? Essa apostila. Então, aqui a PDF da gaussiana, certo? E o problema da gaussiana, ela é muito utilizada, é que ela não tem isso é a CDF, né? PDF, desculpa. Ela não tem CDF, não tem expressão analítica para CDF, desculpa. Se eu for tentar integrar isso aqui, não existe uma expressão analítica para isso, tá? Ok? Então, para isso a gente usa a função Q. A função Q aí o problema desse livro é que tem duas formas de você. Existe a função Q e a função erro. Ele usa nessa apostila aqui a função erro, tá? E eu estou usando a função Q na disciplina, né? Tá? Mas a função Q está aqui, mas ele dá a função Q também, ó. É isso aqui, ó. Aqui é a função Q. Então, basicamente, ela é integral. Ela é 1 menos a CDF, digamos assim, né? Ela é integral da PDF, mas ela não tem uma expressão analítica, então a gente usa ela de forma numérica, né? Existem várias tabelas. Na minha época de faculdade tinha tabelinha no livro. Hoje em dia tem na internet, é fácil, qualquer programa R, MATLAB tem a função Q, ou essa função erro, mas a gente não vai trabalhar com essa função erro aqui. Error function, esse RF aqui. A gente vai trabalhar com essa função Q aqui, tá? Que é isso aqui, a integral no caso, a função Q é a integral de x, a probabilidade de uma variável aleatória normal, que é uma gaussiana de média 0 e variância 1, ser maior do que x. Certo? Então, eu tenho uma gaussiana normal de média 0 e variância 1. Qual a probabilidade dela ser maior ou igual a um certo x? Isso é a função Q. Tá? E aí, o que acontece? Só que quando você vai usar a CDF, você pode usar em termos da função erro, tá? Ou da função Q. Só que quando você vai usar a CDF de uma variável aleatória que não é de média 0 e variância 1, você tem que fazer essa transformação aqui. Ó. Vocês olham nos meus slides, ou no que eu escrevi, né? Aqui é um pouco chatinho, porque ele usa mais a função erro function, né? Erro function. Mas, assim, a gente tem que fazer essa normalização. Se a gente for usar a função Q para uma variável aleatória de média 0 e variância 1, beleza, é só usar a função Q direto. Se for usar a função Q para uma variável aleatória que não é de média 0 e variância 1, a gente tem que fazer essa normalização aqui, chama Z-score, essa normalização aqui, que é o quê? Que é
você retira a média e divide pelo desvio padrão. Então, pronto. Se eu tenho uma variável aleatória gaussiana, repetindo, que não é de média zero e variância 1, eu retiro a média, divido pelo desvio padrão, aí eu posso usar a função Q. Ok? E lembrando que a CDF vai ser 1 menos a função Q. Tá? Ok? Vocês dão uma olhadinha direito aí, se eu não estou falando nada errado, porque aqui não tem essa expressão. Bom, em seguida a gente vai passar para o operador esperança. Certo? Aqui eu vou inverter a ordem, né? Eu vou passar para o capítulo 5 agora, porque aqui ele vai falar de multidimensional já. Eu vou passar para o capítulo 5. Lembrando, não é que você precisa ler essa apostila toda, você vai ler só aquilo que tiver nessa lista aqui, tá? Ok? Lógico que tem mais exemplos, os exemplos você pode ler, mas não precisa ler toda a apostila, só que tiver aqui nesse guiazinho aqui. Então, em seguida, a gente vai o operador esperança, né? O valor esperado. Deixa eu procurar aqui onde é que está o valor esperado. Tá aqui. O valor esperado vai estar na página 41, capítulo 6, na verdade. Tá? Então, a gente vai para aqui para o capítulo 6. Tá? Então, o que é o valor esperado de uma variável aleatória? Está aqui a definição. Ó. Eu pego o x, a esperança do x, né? O valor esperado de x é a integral, é a média dele, né? A média estatística. X multiplico pela PDF integro de menos infinito a mais infinito. É o valor esperado. Se eu fizer essa variável aleatória número infinito de vezes, qual vai ser a média dela? Vai tender para isso aí. Okay? Isso é a definição de valor esperado de uma variável aleatória. Okay? Assim que a gente entrou em medida de tendência central. Aqui ele não fala muito aqui, então eu vou falar de boca aqui. As medidas de tendência central que a gente estudou, além da média, a gente estudou, por exemplo, a mediana. Né? A mediana ela tenta resolver um problema da média. Qual é o problema da média? É que a média é muito afetada por valores extremos. Né? Por exemplo, se você vai pegar a distribuição de renda de uma sociedade, de um país, né? Se o país é muito desigual, como é o caso do Brasil, ou seja, tem muita gente muito pobre, muita gente muito rica, quando você tira a média, essa média acaba dando uma impressão errada do que a maioria das pessoas, da situação da maioria das pessoas. Porque tem poucas pessoas riquíssimas que vão fazer com que a média, o valor esperado, aumente. Então, aquele valor médio, às vezes, não corresponde ao que a maioria da população ganha. Né? Eu dei um exemplo em sala de aula, né? O cara ganhava 1, o cara ganhava 2, o outro ganhava 100, né? 1, 3 e 100, por exemplo. Né? Se você tirar a média... Não, 1 e 100, por exemplo. Né? Se você tirar a média, você somar dá 102. E se você dividir 102, dividido por 3, vai dar 34, né? É isso, 34, exatamente. Então, 34 está muito longe do que todos ganham, na verdade, né? Assim, esse cara que ganha muito aumentou muito a média. No caso não foi um exemplo muito longo, que só tinha 3 pessoas, né? Mas se numa sociedade esses valores extremos podem acabar aumentando a média, né? E com esse exemplo que eu dei com vocês, você pode até ter um valor médio que não corresponde a nenhum das pessoas, né? Nenhuma das observações. Então, o que é a mediana? A mediana é o que a gente chama de percentil 50%, né? Ou seja, é um valor que metade das amostras são maiores e metade são menores. Tá? É aquele que, então, se eu ordenar as amostras da menor para maior, e eu pego aquela que está exatamente no meio. Certo? Aqui, metade são maiores e metade menores. Né? Se for um número ímpar de observações, você pode fazer isso perfeitamente. Se for um número par, por exemplo, se você tiver 10 observações, você não vai ter uma observação do meio, você vai ter 2 observações do meio. Então, você tirar a média, soma e divide por 2 dessas duas. Tá? Então, a de mediana ela é muito menos influenciada por valores extremos. Ok? É o chamado percentil 50%. Né? Tem também outros percentis, o percentil 10%. Por exemplo, quando você leva o seu filho para um pediatra, ele fica medindo o tamanho, o peso, e ele dá os percentis. Assim, ele está percentil 40%, significa que ele é 40% maiores. Ele está no percentil 70%, significa que ele está entre os 70% maiores. E assim vai. A mediana é o percentil 50%. Ok? Outras medidas de tendência central que a gente viu, tem a moda, né? A moda é o valor que mais se repete. Certo? Eu observo e pego o valor que mais se repete, é a moda. Ok?
ok? Então, e lembrando, outra coisa que eu esqueci de falar, é que todas essas grandezas que eu estou falando como variância aqui, ó, por exemplo, lá em variância eu não falei ainda, né? Mas todas essas grandezas, existe a grandeza amostral e existe a grandeza estatística. Né? O que é isso? A média, existe a média estatística, que é essa aqui, certo? Chamada em inglês de mean, né? É a média estatística, é um valor teórico. Tá? E existe a média amostral, que em inglês é o average, que é o quê? Que é o soma de todo mundo dividido por n, né? Tá? Então, existe a média estatística e a média amostral. A média estatística é um valor teórico que eu vou obter fazendo um valor esperado. E a média e o average, a média observacional, eu vou calcular a partir das amostras. Quando a gente vai fazer problemas práticos, em geral a gente vai usar mais o average, né? A média amostral, porque é o que a gente pode calcular a partir dos dados. Okay? E aí, quando o número de dados tende para infinito, a média amostral tende para a média estatística. Tá? E todas essas grandezas, moda e mediana, também existe a amostral e a estatística. Apesar de que a amostral é muito mais usada, mas existe também o valor teórico delas, que seria o estatístico. Depois a gente entrou em medidas de dispersão central. Né? Medidas de tendência central são as medidas de como se comporta na média, ou na maioria dos casos, a variável aleatória. Medidas de dispersão é o quão essa variável aleatória ela varia em torno da média, o quão ela se dispersa em torno da média. Né? A principal medida é a variância, tá? Que é definida dessa forma aqui. Aqui a variância, tá aqui, ele já deu a variância estatística e a variância amostral, medida a partir dos dados. Tá? Eu não sei o que é esse gizinho aqui, depois eu vou ver. Eu não sei o que é esse coisinha bem aqui, não. Tá? A primeira era para ser enfim. Tá? Então, a variância ela seria o valor esperado de x menos a média elevado ao quadrado. Tá? Ou seja, quanto mais a variável aleatória oscila muito em torno da média, tem valores muito longe da média, muito outlier, muito longe da média, maior vai ser a variância. Tá? E quanto menos, menor vai ser a variância. Tá? E aqui é a expressão da variância amostral, como eu falei. Tá? E tem o desvio padrão também, que nada mais é do que a raiz da variância. Certo? A diferença é que a variância é uma grandeza ao quadrado, como se fosse de energia. Ela não tem a mesma dimensão do x. Se x é medida em centímetros, a variância vai ser centímetro ao quadrado, por exemplo. E o desvio padrão vai ser em centímetro. Então, ele tem o desvio padrão tem a mesma dimensão da variável aleatória original. Certo? Só que eu não posso, se eu tirar esse 2 aqui, eu não posso tirar esse 2, porque dá zero. Enfim. Ok? Então, a variância e o desvio padrão são as principais medidas de dispersão. Existem outras, como eu falei, mas eu não vou nem citar aqui não, porque não vou nem falar delas aqui não, porque a gente não vai usar na disciplina. Como, enfim, o valor é o máximo menos o mínimo, até esqueci o nome, enfim. Tá? Depois a gente entra em outras medidas, né, que são inicialmente momentos de ordem superior. O momento de ordem superior é definido dessa forma aqui, ó, é a esperança da variável aleatória elevada a um certo k. Tá? Ok? Depois tem o momento central de ordem superior, que é isso aqui, ó, definido dessa forma, que é a esperança. Isso aqui a gente vai usar mais, né? O momento central que a gente vai usar mais, na verdade. Que é a esperança do x menos... Eu retiro a média e aí eleva a um certo k e vejo quanto dá isso. Isso é o momento central de ordem k. A variância é o momento central de ordem 2. Se tá k igual a 2, eu tenho uma variância. Então, k igual a 3, k igual a 4, seria a generalização da variância para uma ordem maior. Como eu expliquei em sala de aula, a diferença que isso faz é que, quando você bota KH4, a diferença da variância para um momento de ordem 4, o momento de ordem 4 mede, grosso modo, a mesma coisa, intuitivamente, em grosso modo, a mesma coisa que a variância. É o como ele varia em torno da média. Só que a diferença é que quando eu elevo a 4, eu estou dando mais importância aos outliers, aos valores extremos. Certo? Quando eu elevo um número ao quadrado, você tem dois números, A e B. Se eu levo eles ao quadrado, a diferença entre eles aumenta, né? Provavelmente. Se o A era maior que o B, o A ao quadrado vai ser maior ainda que o B. E assim vai. Ou, quer dizer, se for maior do que 1, né? Se for menor do que 1, se for entre 0 e 1, né? O A for maior do que B, não, vai dar a mesma coisa, na verdade. Quando eu levar ao quadrado, o B vai ficar menor ainda. Só que a diferença é que o B vai ficar bem menor. Né? E se for maior do que 1, quando eu levo A ao quadrado e B ao quadrado, o A vai ficar bem maior do que B. Tá? Vai aumentar.
E se eu elevo A e B à quarta potência, aí essa diferença entre eles vai aumentar cada vez mais. A quarta vai ser muito maior que B à quarta, e assim vai. Então, quando eu faço um momento de ordem 4, por exemplo, eu estou medindo a mesma coisa que a variância, só que eu estou dando mais importância para aqueles valores extremos. Tá? Então, se eu tivesse o momento de ordem 20, por exemplo, carregar 20 aqui nessa expressão, as oscilações em torno da média, que estão próximas à média, vão ter peso praticamente nulo. Só vai importar aquelas altas oscilações. Tá? Okay? Em particular, a gente vai usar com K igual a 4 e K igual a 3. Certo? A diferença no momento de ordem 3 e no momento de ordem 4 é que o momento de ordem 4 vai ficar tudo positivo, né? Vai ficar sempre positivo. Vou levar a 4, então eu vou medir o quão ele oscila em torno da média, sem estar olhando se ele... Toda vez que assim, eu não olho se ele é positivo ou negativo, se ele está acima da média ou abaixo da média. Tá? Então, momentos de ordem 2 ou 4, eles medem o quão a variatória oscila em torno da média, sem me preocupar se é para mais ou para menos da média. Tá? E a diferença é que para K igual a 4, dou mais importância aos valores que estão mais longe da média. Tá? E para K igual a 3, eu estou medindo também a oscilação em torno da média, só que nesse caso, importa se o x é maior ou menor do que a média. Tá? Porque aí vai dar positivo ou negativo. Né? Se der uma coisa positiva, é porque o sinal tende a ser maior do que a média, e se for negativo, menor do que a média. Enfim, é mais ou menos isso. Espero que tenha dado para entender. Certo? E aí o que a gente vai entrar mesmo aqui é nos conceitos de curtose. Deixa eu procurar onde está a curtose aqui. E ele não fala de curtose, ó. E a simetria também não fala. Então eu vou falar de boca aqui, vocês pesquisam na internet. Eu vou tentar colocar uns links na descrição do vídeo, tá? Se alguma coisa eu acho que ele não falou, por exemplo, curtose e assimetria, eu vou colocar uns links, apesar de que tem no que eu escrevi, né? Então, a curtose, ele é o momento... Começar pela curtose, ele é o momento de ordem central, de ordem 4, dividido pela variância ao quadrado, ou seja, desvio padrão à quarta. Tá? Como se eu normalizasse o momento de ordem 4 pela variância ao quadrado, para ficar também de tamanho 4. Tá? Então, o que a curtose mede? Ela mede se a distribuição de probabilidade, se as caudas são pesadas, se ela é mais achatada ou se ela é mais alongada. Tá? Ou seja, se ela tem valores muito longe da média, certo? Chamado aqueles valores extremos, outliers, que a gente chama, né? Se eles ocorrem com frequência ou não. Né? Se é uma curtose alta, a tendência é que eu tenha muito desses valores. E se é baixa, eu não vou ter esses valores outliers. Certo? E a assimetria, que é skewness, né? Curtose, aí curtoses, né? Em inglês, com K e Y. E a simetria skewness, ela mede se a simetria é o momento central de ordem 3, dividido pelo desvio padrão ao cubo. Tá? Então, a curtose, a simetria, ela mede se a minha distribuição de probabilidade é simétrica ou assimétrica em torno da média. Tá? Distribuições simétricas, como a gaussiana, ela vai ter uma curtose, se não me engano, igual a 3. Tá? Verifiquem esse valor aí, se é 3 mesmo, por favor. Ela vai ter um valor igual a 3, porque ela é perfeitamente simétrica em torno da média gaussiana. E algumas distribuições, como por exemplo a exponencial, pesquisem aí distribuição exponencial, ela não é simétrica. Tá? Então, algumas distribuições elas são não simétricas em torno da média. Então, nesse caso, se ela tiver uma cauda mais pesada, a cauda é o finzinho dela, né? Mais pesada para a direita, então ela vai ter uma curtose maior do que 3. Se for a cauda mais pesada para a esquerda, vai ter uma curtose menor do que 3. Tá? Professor, para que a gente vai usar isso? Por que você está falando disso? Essas coisas complicadas. A gente vai usar porque esses são bons atributos a serem extraídos dos classificadores. Tá? Quando a gente for ter classificadores, todas essas medidas que eu estou falando aqui podem ser bons atributos. Curtose, assimetria, variância, o desvio padrão, mediano, tudo isso podem ser bons atributos. Tá? Nem sempre são, mas podem ser. Okay? Lembrando que a gente sempre vai usar esses atributos a sua versão amostral. A gente vai estimá-los a partir dos dados. Bom? Estão me seguindo aí, pessoal? Beleza. Vamos seguir. Agora vamos para a variatória multidimensional, que aqui, nessa apostila, é o capítulo 4. Então, vou voltar aqui até o começo do capítulo 4, que ele chama de vetores variáveis aleatórias, ou variável aleatória multidimensional, a mesma coisa. Então, aqui a gente vai estender para o caso em que eu tenho várias variáveis aleatórias, certo?
Porque na prática, o que vai acontecer é isso. A gente nunca vai ter só uma variável aleatória, né? Dificilmente a gente vai fazer uma classificação com um atributo só, né? Uma variável aleatória. A gente vai ter vários, um vetor de atributos, né? Chamado feature vector, né? Então a gente vai ter um vetor de variável aleatória. Nada mais é que um vetor em que em cada elemento eu tenho uma variável aleatória. É só isso, tá? Ok? E aí a gente entra, como é que a gente define um vetor de variável aleatória? A gente tem a PDF e a CDF conjunta, ou a função máxima de propriedade conjunta, como está mostrado aqui, né? Então, vamos ver aqui onde é que ele mostra. Então, tá aqui, ó. Entrando aqui, ó. Isso aqui é a função, é a CDF conjunta, tá? Aqui é a noção, a compacta e a forma estendida, né? É a probabilidade de cada elemento, eu tenho o vetor, mais uma vez, na mesma notação de antes, né? O maiúsculo, esse vetorzão x maiúsculo aqui, ó, é o vetor de variáveis aleatórias, certo? E o minúsculo, esse vetorzinho minúsculo, são observações, é um vetor com observações. Então, x1, x2, x1n são as n variáveis aleatórias, e x1, x2 e x1n são n observações. Tá? Então, a CDF é a probabilidade de cada elemento do vetor ser menor do que o seu correspondente. x1 menor que x1, e assim vai, x1n menor que x1n. Tá? Ok? Aqui ele dá alguns exemplos. Tá? E temos também algumas propriedades aqui, se quiser dar uma olhada. E a função de densidade de probabilidade conjunta, que nada mais é do que a derivada, só que agora a derivada de ordem n da CDF conjunta. Tá? Então, eu vou derivar em relação a todos eles. Tá? Ou, o contrário, se eu for integrar a CDF conjunta, integral múltipla, né, n integrais, eu acho a PDF conjunta. Tá? Então, e para que serve a PDF conjunta? A mesma coisa, eu vou integrar ela para achar uma área. Tá? Só que agora, já achar uma área, para achar uma probabilidade. Eu integro a PDF conjunta para achar uma probabilidade. Só que agora não é mais um integral simples, é um integral múltiplo. Não é mais uma área, é um volume e assim vai. Então, eu integro, como está mostrado nessa equação aqui, ó. Se eu integrar, no caso de duas variáveis só, se eu integro a PDF conjunta dentro de um espaço aqui, ômega, eu tenho a probabilidade do meu vetor cair dentro desse espaço ômega. Basicamente é isso. Ok? Então, aqui são as probabilidades, como eu falei, né? A área total tem que dar 1, essa probabilidade de 1. Essa probabilidade aqui diz que a CDF conjunta é a integral múltipla da PDF conjunta. O inverso, né? Integral, enfim. E aqui eu tenho as chamadas marginais, né? Que é o que? Se eu quero achar a PDF individual, essas variáveis de um vetor de variáveis aleatórias, cada componente continua tendo a sua PDF e CDF. Certo? A gente chama disso de as marginais. Tá? Se eu integrar, ó, se eu tenho aqui a PDF conjunta xy e eu integro no x2, que é o V aqui, o x2, eu tenho a marginal do x1. E se eu integro no primeiro, né, que é o x1, aqui, ó, eu teria a marginal do x2, que eu chamo de y aqui, né, do y. Tá? Ok? Então, a diferença é que das marginais da densidade probabilidade do x e do y, né, para a PDF conjunta xy, é que a PDF do x e a PDF do y, a PDF do x, ela só diz como o x se comporta. A PDF do y diz como o y se comporta, mas ela não diz a relação entre eles. Se eles são independentes e assim vai. É a PDF conjunta que diz isso. Tá? E aí a gente tem até a definição de duas variáveis aleatórias independentes, né? Não sei onde é que está aqui, mas deve estar em algum lugar, tá? Mas duas variáveis aleatórias são dependentes. Deixa eu ver aqui. Independente. A gente viu que é dois eventos independentes, né? Mas duas variáveis aleatórias independentes está aqui, ó. Não, mas não era essa definição que eu queria mostrar, não. Está aqui, é esse aqui, ó. Duas variáveis aleatórias são independentes quando a PDF conjunto delas duas é o produto das PDFs individuais. Tá? Ok? Então, seguindo aqui, a gente tem para terminar no caso de uma variável aleatória discreta, né? No caso de uma variável aleatória discreta,
Vou subir aqui. Aqui, ó. No caso de uma variável aleatória discreta, ele vai dar bem aqui, ó. Tá aqui. Eu tenho a função máxima de probabilidade discreta, que nada mais é do que eu vou dizer qual a probabilidade do x pertencer, do xão, assumir um certo xzinho, um certo valor xzinho. É só isso. É a probabilidade de ele assumir um certo valor xzinho. Tá? Okay? Não tem muito brilho, não. Tá bom? Dê uma olhada aí. Bom, em seguida a gente chega em correlação e covariância. Tá? Aqui a gente está no capítulo 4. O resto do capítulo 4, se não vale a pena olhar, essa é 4.6 dessa apostila. Tá? Porque é condicionais. Tá? Funções condicionais. Tá? Esse capítulo 5 também, função de variável aleatória, é muito interessante para quem vai trabalhar com variável aleatória, mas a gente não vai ver aqui não, tá? No conselho não ler, tá? A gente vai estar no conceito de correlação, né? Tá aqui, vamos para a página 45. Tá aqui, ó. Deixa eu ver, correlação. Aqui ele está falando de coeficiente de correlação. Tá aqui, ó. Aqui no 6.5, né? Ele vai falar de momentos conjuntos, enfim. A gente não vai entrar em momentos conjuntos, só a correlação mesmo, tá? Porque, enfim, isso é um caso particular do momento conjunto. Tá? Então, o que é uma correlação? É dado por isso aqui, ó. Vou pegar aqui. Correlação é isso aqui. É a esperança de x1 vezes x2. Ele está aqui na situação de momentos conjuntos, porque isso, na verdade, é um momento conjunto. Momento, né? Exponencial de x elevado a um certo valor. Quando são exponencial de uma variável outra vez outra, isso é um momento conjunto. Certo? Como está mostrado aqui. Só que o mais simples que tem. Então, isso é a correlação de x1 vezes x2. E a covariância é dada por isso. Tá? Okay? E como ele disse, a média é nula. Se as médias são nulas, a covariância é igual à correlação. Tá? Então, a covariância vai ser muito útil, porque ela é uma medida de independência entre as variáveis aleatórias. Ó. A gente está aqui, ó, certo? Interpretação física de correlação e variância. Tá? 6b. Sim, se a covariância é nula, significa que assim, é como se fosse uma medida de independência a covariância, mas ela não é exatamente, é uma medida fraca de independência. Não sei se você lembra quando eu falei isso. Ou seja, para eles serem independentes, dois variáveis aleatórios serem independentes, é muito rigoroso. Eu tenho que ter aquele lá, como eu falei, né? A PDF conjunta de x e y tem que ser a PDF de x vezes a PDF de y. Isso é mais difícil de você demonstrar isso, de você observar isso. Existem testes, mas é mais complicado. A covariância é uma medida de independência, mas é só uma medida fraca, de independência, digamos assim. Se a covariância é alta, significa que as duas variáveis aleatórias tendem a ocorrer, uma variável tende a ter alto grau de dependência de correlação com a outra. Quando uma ocorre, a observação de uma me dá uma informação a respeito da observação da outra. Tá? Ok? Se é uma covariância alta positiva, significa que quando uma variável aleatória é grande, a outra tende a ser grande. Se é uma covariância alta e negativa, quando uma variável aleatória é grande, a outra tende a ser pequena. Tá? E quando essa covariância é nula, significa que existe uma menor relação entre elas. A observação de uma não vai me dar necessariamente uma informação a respeito da outra. Tá? Parece que o que eu estou falando é a definição de dependência e independência, né? Mas como eu falei, intuitivamente falando, são coisas semelhantes também. A diferença é que independência é o conceito mais forte. Então, se variáveis aleatórias são... Então, tem que entender isso que eu vou falar agora, certo? Se variáveis aleatórias são independentes, elas também vão ser com covariância nula. Tá? Também vão ter covariância nula, necessariamente. Mas se eles têm covariância nula, não necessariamente são independentes. Você pode entender? É tipo, todo cearense é brasileiro, mas todo brasileiro é cearense. Né? Então, se ele no caso aí, é como se o cearense fosse a independência e a correlação fosse o brasileiro. A covariância é mais genérica. Então, se a covariância nula é nula, não necessariamente eles são independentes. Mas se eles são independentes, necessariamente tem covariância nula. Ok? Aí a gente vai usar muito covariância e correlação. Tá bom? E tem também o coeficiente de correlação, que esse é mais interessante ainda. Que nada mais é do que a covariância normalizado pelos desvios padrões, de x e y. Tá? Por que o coeficiente de correlação é melhor? Porque ele está normalizado entre 0 e 1. Aqui, a covariância depende muito da variância deles. Né? Eu posso ter uma covariância
alta, mas simplesmente porque o x ou o y, ou x, essas duas variáveis aleatórias, tem potências muito grandes, tem variâncias muito altas. Ou eles podem ter uma alta correlação, uma alta dependência, e mesmo assim ter uma covariância baixa. Por quê? Porque são variáveis aleatórias que assumem valores pequenos. Então, essa normalização que o coeficiente de correlação faz é bom, porque o coeficiente de correlação está sempre entre menos 1 e 1. E aí você já sabe, se for próximo de 1 ou próximo de menos 1, é porque eles são altamente correlacionados. Certo? Se for próximo de 0, é porque não são. Certo? Lembrando, e o fato de ser positivo ou negativo quer dizer apenas que elas crescem no mesmo sentido ou não. Ou seja, se é uma correlação coeficiente de correlação positivo, quando um x cresce, y tende a crescer também. Se é negativo, se é próximo de menos 1, é porque quando um é grande, o outro é pequeno. Tá? Mas eles têm correlação também. Correlação quer dizer que quando eu conheço um, eu tenho uma informação a respeito do outro. Tá? Aqui, variáveis aleatórias não correlatas ou não correlacionadas. Né? Eu tenho aqui, tá? Ok? Em seguida, a gente vai ter a matriz de correlação, matriz de covariância. Né? Deixa eu ver onde é que a gente está aqui. Matriz de Ih, não fala aqui. Tá, então eu vou procurar aqui uma imagem. Então eu peguei aqui no Wikipedia a matriz de covariância. Tá aqui a definição dela. Parece meio estranho, mas você dê uma olhada aí. Tá? A definição tem essa definição aqui. Nada mais é do que uma matriz em que eu vou colocar na diagonal principal as variâncias de cada uma das n variáveis aleatórias. E fora da diagonal principal eu boto as covariâncias. Então aqui, ó, na linha 1 é a variância do primeiro variável aleatório. Aí aqui, ó, eu vou ter a covariância entre 1 e o 2, covariância entre 1 e 3, covariância entre 1 e n. Aqui, entre 2 e 1, entre 2 e o 2, que é a variância, entre 2 e 3, 2 e o n. E assim vai. Aqui na última eu tenho a covariância entre o n1, não sei se eu falei errado em algum momento, covariância entre o n1, covariância entre o n2, e aqui a variância do n. Tá? Ok? Deixa eu logo abrir isso aqui também. Certo? E a espécie de generalização da variância, como está dizendo aqui, né? Eu tenho aqui uma interpretação, por exemplo, isso aqui, ó, quando eu olho para uma matriz de covariância, a gente pode, aqui, eu gostei desse gráfico aqui, porque ele mostra num só gráfico as duas formas de eu representar a matriz de covariância. Uma é numérica, que é essa parte de cima, lateral direita aí de cima, que é você bota os valores, né? Aí você pode ver quais variáveis são altamente correlacionadas e quais não são. Tá? E ou você pode botar cores também. Através de cores você pode ver quais são as altamente correlacionadas e quais não são. Aqui no caso, quanto mais vermelho, mais altamente correlacionado. Então você vê que você tem certos grupos de variáveis aleatórias muito correlacionados e outros poucos correlacionados. Então, a descorrelação, além de dar essa informação para a gente, ela vai ser muito útil mesmo, porque alguns classificadores vão usar a matriz de correlação. Tá? Porque se você for olhar lá, uma coisa que eu não falei aqui, né, mas se você for olhar a variável aleatória multidimensional gaussiana, a gaussiana multidimensional, olha aí no que eu escrevi. Eu vou colocar uns links também na descrição do vídeo, como eu falei. Mas a variável aleatória gaussiana multidimensional, ela tem na expressão dela a matriz de covariância, certo? Ela tem a matriz de covariância na expressão dela. Tá? E por que isso é importante? Porque, como eu falei, a gente vai usar muito gaussiano. E quase sempre multidimensional. Então, essa PDF conjunta da gaussiana a gente vai usar muito. E ela tem a matriz de covariância. Então, alguns classificadores vão usar diretamente essa matriz de covariância ou de correlação. Tá? E seguindo o último tópico aqui, antes de entrar em processos estocásticos, é a matriz de dispersão. A matriz de dispersão é isso aqui, ó. Tá? Eu vou colocar, que a gente vai usar muito também, eu vou colocar, no caso, a matriz de dispersão, ela só serve para 2 ou 3 variáveis aleatórias, porque mais de 2 ou 3, a gente não consegue, mais de 3, a gente não consegue visualizar. Nada mais é do que eu coloco num eixo o valor, cada pontinho uma observação, onde o eixo x é uma variável aleatória x, no eixo y é uma outra variável aleatória. Então, cada pontinho é uma observação. Então, isso é chamado gráfico de dispersão. Ele é muito bom por alguns motivos. O primeiro, você consegue ver se a variável aleatória é correlacionada ou não. Então, aqui, esse gráfico que está mostrando, ele é claramente
ele é claramente correlacionado, porque ele está achatado, ele tem um achatamento, ele tem uma direção preferencial. Então, essa inclinação aqui é justamente o coeficiente de correlação, essa inclinação. Tá? Então, ele me diz graficamente se eles são muito ou pouco relacionados. Né? Vou botar aqui, ó, scatter plot. Vocês podem botar aí, que é gráfico de dispersão. Né? Aí você vai ter, ó, então assim, ó, outro exemplo, ó, variáveis correlacionadas, só que aqui agora é negativo o coeficiente de correlação, ó, tá para baixo. Tá? Isso aqui, ó, quando não tem muito uma direção preferencial, é porque eles são descorrelacionados. Tá? A gente vai usar muito scatter plot por conta dessa informação que ele dá. E por conta também de que, quando a gente for fazer classificação, o scatter plot dá por exemplo, aqui, ó aqui ele já está colocando diversas cores. Imagina que numa classificação, essas cores sejam as diversas classes que a gente quer separar. Então, o scatterplot ele dá uma interpretação visual para a classificação. Tá? Como aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui se tem algum outro exemplo melhor, porque esse aqui está muito juntinho, né? Mas aqui, por exemplo, é um scatterplot tridimensional. Tá? Você tem várias cores e assim vai. Deixa eu ver se tem algo mais facinho aqui. Aqui, por exemplo, um scatterplot tridimensional, onde as classes estão mais bem separadinhas. Né? Então, o scatterplot dá essa interpretação visual bacana para a classificação. Tá? E, por fim, vamos entrar no último tópico, que é processos estocásticos, ou processos aleatórios. Né? Eu vou falar bem rápido também, porque processos aleatórios é um mundo, né? Aí é umas duas disciplinas só de processos estocásticos. Aqui eu vou focar só no que a gente vai precisar, tá? Tal como eu fiz em sala de aula. Eu vou botar aqui também. É bom de ver no computador que vocês não podem fazer essas pesquisas, né? Eu botei aqui, ó, Stochastic Process, né? Que é um processo estocástico, né? A gente tem normalmente essa... Porque aqui ele não tem muita figurinha, o único defeito é que ele não tem muita figurinha, né? Dessa apostila. Tá? Mas eu queria mostrar, era uma figurinha mais ou menos... mais ou menos como essa aqui, enfim. Mais ou menos como essa, enfim. Não era exatamente essa, não. Bom, enfim, deixa pra lá. Olhem a figurinha que eu desenhei, né? Então, um processo aleatório é como se fosse uma variável aleatória que varia com o tempo. Tá? Ou seja, numa variável aleatória, a observação de uma variável aleatória é um número. A observação de um processo aleatório é uma função no tempo. Então, quando eu observo uma variável aleatória, eu tenho um número. Quando eu observo um processo estocástico ou aleatório, são sinônimos, tá? Eu tenho uma função no tempo. Tá? Essa é uma forma de ver. Se eu fixo uma observação, eu tenho uma função no tempo. Outra forma de ver é, se eu fixo um instante de tempo, eu tenho uma variável aleatória. É como se fosse um conjunto de variáveis aleatórias. Cada instante de tempo eu tenho uma variável aleatória. É como se fosse isso. Tá? Agora, assim, ela é muito genérico. Você pode ver alguns exemplos aqui. Eu posso ter variáveis aleatórias, ou processos aleatórios, que são muito simples, como o exemplo que eu dei, que era um exemplo clássico, né, que é a onda com fase aleatória, né? Com a fase inicial aleatória. Esse exemplo aí, vocês olhem aí no que eu escrevi, é um exemplo de um processo aleatório bem comportado, porque você consegue expressar ele bem direitinho. Tem lá o t, que é o tempo, e tem a variável aleatória. Uma variável aleatória só. Mas já outros processos aleatórios, você não consegue expressar ele bem bonitinho assim. Certo? Alguns processos aleatórios simplesmente são um encadeamento de várias variáveis aleatórias com o tempo. Por exemplo, variável binária, eu vou dar alguns exemplos aqui, ó, sequência binária aleatória. Por exemplo, se eu for jogar, vou jogar sequencialmente várias moedas, né? E vou dizer que o cara é mais 1 e coroa é menos 1. Vou jogar sequencialmente. Eu posso chamar isso de um processo aleatório, porque está variando com o tempo, entendeu? Pode ser simplesmente o encadeamento de várias variáveis aleatórias. Ok? Tá? Bom, e como é que a gente define um processo aleatório? Bom, para definir um processo aleatório, ele continua sendo definido pela sua PDF ou CDF, ou função massa. Tá? Se você fixa um instante de tempo, quando você fica um instante de tempo, você tem a PDF ou CDF daquela variável que você fixou. No caso aqui, ele está falando de uma coisa que eu até nem falei, que é se você fixa vários instantes de tempo, você pode ter um vetor, né, de variáveis aleatórias. E aí você vai ter a PDF ou CDF conjunto.
Mas não é isso que eu ia mostrar, não. Isso aí, ele não é a melhor forma de você medir como o processo se desenrola com o tempo. Quando você fixa um instante de tempo, você tem a PDF e a CDF. Você vê como o processo se conforma ali naquele instante. Mas a melhor forma de você saber como que o processo se desenrola com o tempo é com a função de autocorrelação, que está aqui, ó. Ou de autocovariância. Está aqui a função de autocorrelação e a função de autocovariância, né? Ou seja, isso aqui ele vai dizer se duas variáveis aleatórias são correlacionadas, duas variáveis que são no instante T1 e T2. Então, eu fixei no instante T1, fixei no instante T2, tenho duas variáveis aleatórias, xt1 e xt2, e aí, elas estão correlacionadas ou não? Isso é autocovariância ou autocorrelação que diz. Tá? Então, ela me diz como é que as amostras do processo com o tempo são correlacionadas ou não. Tá? Então, uma autocovariância grande significa que essas duas amostras nos instantes T1 e T2 são altamente correlacionadas. Ou seja, o meu processo está variando lentamente. Então, as amostras são altamente correlacionadas. Se as amostras nos instantes T1 e T2 são baixamente correlacionadas, têm uma autocovariância baixa, então é porque eles têm uma correlação ou covariância fraca. Ou seja, o processo já variou muito, digamos assim, do T1 até o T2. Tá? E tem também o coeficiente de correlação entre eles. Você pode fazer, né? A mesma coisa, só normalizar. Pode que vocês estejam seguindo aí. Tá? Essa parte 7.4 vamos passar, certo? E aí vamos entrar agora no processo estacionário sentido amplo, né? O que é um processo estacionário? É um processo, grosso modo, que ele não está variando com o tempo. As estatísticas dele não estão variando com o tempo, na verdade, né? Estacionário é diferente de invariante. Invariante é uma coisa que está fixa, ele não está mudando. Estacionário é uma coisa que está mudando, então o processo está mudando, mas as estatísticas se mantêm constantes. Tá? Então, tem no 7.4 aqui para cima, é o processo estacionário no sentido restrito, que a gente não vai ver isso, a gente vai ver só o 7.5 no sentido amplo, que é também chamado de fracamente estacionário. Né? Então, são duas condições para o processo ser estacionário no sentido amplo. A sigla inglesa WSS, que é Wide Sense Stationary, que é o seguinte: primeiro, a média não pode variar com o tempo, tem que ser fixa com o tempo. E o segundo é que a autocorrelação, ou autocovariância, tem que depender apenas da diferença entre T1 e T2. Certo? Qualquer T1 e T2 que tenha a mesma diferença entre eles, vai ter a mesma autocovariância, ou autocorrelação. Tá? Ok? Então, ele dá aqui alguns exemplos. Tá? Então, esses processos, aqui um exemplo, esse processo estacionário sentido amplo, ele é mais simples, que é como se fosse um processo que não está variando com o tempo. O processo que varia com o tempo é um processo mais complexo. Quase sempre a gente vai assumir que o que a gente está trabalhando é estacionário. Embora nem sempre seja, a gente vai assumir isso. Né? Uma coisa que as estatísticas variam com o tempo, que são não estacionários, são mais complexos de se dar, de se trabalhar. Tá? Então a gente vai, em geral, assumir que os processos são estacionários. Tá? Tem umas propriedades, não precisa ler isso não, tá? 7.6 também não precisa. Tá? A gente vai entrar agora em densidade espectral de potência. Vou botar aqui. Vou botar densidade espectral. Então, vamos aqui. Aí, ele já vai lá pro do 7, ó. Eu estava no 7, processo estocásticos. Aí o resto do 7 não precisa ver, o resto do 8 não precisa. A gente vai pular aqui para a página 72. Tá? Certo? Densidade espectral de potência de energia. A gente vai usar só a de potência. Tá? A densidade espectral de potência é a transformada de Fourier da função de autocorrelação para processos estacionários. Certo? Para processos estacionários, a função de autocorrelação ela depende só do tal. Você tira a transformada de Fourier e você acha a densidade espectral de potência. Professor, não sei o que é transformada de Fourier. Então vai lá e estuda. Certo? Fundamental saber o que é. Também não vou fazer essa revisão, mas dá uma estudada. Professor, me passa um material, manda no WhatsApp, enfim, mas eu posso indicar uns livros. Tá? Mas tem muito livro, tem amplo material na internet sobre isso. Tá? Então, ele é a transformada de Fourier disso aí. Tem uma definição mais genérica, mais igual, mas não vou falar não. Tá? Mas para que serve a densidade espectral de potência para a gente? É isso aqui. Ó.
A densidade espectral de potência é o seguinte, na verdade nem essa equação aqui. Se eu integro a densidade espectral de potência entre duas frequências, digamos, A e B, certo? Eu integro a densidade espectral de potência entre duas frequências A e B, eu tenho a energia média que o processo tem, né, entre essas frequências A e B, certo? Então ela me diz como a potência do processo se distribui na frequência, tá? Uma professora, mas a transformada de Feynman já faz isso, o módulo ao quadrado dela, né? Se você pegar o módulo ao quadrado, você tem da transformada de Fourier, você tem uma grandeza do tipo energia. A diferença é que o módulo transformada de Fourier, ela me dá como é que a energia se distribui ao longo da frequência, então, de fato. Mas para uma observação, a densidade espectral de potência me dá do processo inteiro, a média do processo, certo? Ela é uma média para todas as observações do processo aleatório. Então, a densidade espectral de potência é muito usada em reconhecimento de padrões como extração de características, certo? Você calcula a densidade espectral de potência e a partir dali você pode pegar vários atributos interessantes, né? Eu até dei um exemplo de um artigo que eu fiz com um aluno meu que está fazendo doutorado, que ele pegava algumas grandezas da densidade espectral de potência como característica e fazia um classificador. Ok? Espero que esteja claro. E por fim, falta só um conceito que é o de ergodicidade. Deixa eu ver se tem aqui. Repito, o capítulo 9, basta olhar esse conceito aqui que eu estou falando aqui. Esse 9. Enfim, ou se quiserem, olhem só os slides, né? Tá? Então, aqui ele não fala de ergodicidade, tá? Deixa eu ver se tem algum... Eu vou fechar aqui o livro, não vou mais usar, tá? Deixa eu ver se tem algum desenhozinho ergodic process. Algum desenho bonito, né? Enfim, tem aqui uns desenhos aqui. Certo? Basicamente, o processo ergódico, aqui é o último tópico, né? Vou já fechar aqui, então. O processo ergódico é aquele processo que você considera que, se você tiver uma amostra muito longa do processo aleatório, muito longa no tempo do processo aleatório, eu posso calcular todas as estatísticas, as médias observacionais, certo? Usando a média temporal. Como assim, professor? Não estou entendendo. É esse gráficozinho aqui. Se você olhar esse gráficozinho aqui, ó, se eu for calcular uma média, por exemplo, calcular a média do processo aleatório, em teoria, vamos supor que o processo, eu estou supondo que o processo é estacionário também, tá? Ergódico, eu estou supondo que ele é estacionário também. Tá? Então, em teoria, eu tenho que pegar aqui, ó, se eu for calcular uma média no instante T1, eu tenho que calcular várias observações. Eu calculo várias observações do T1, aí eu tiro a média amostral, certo? Só que, às vezes, eu não tenho essas várias observações. Quando você for fazer uma classificação, vou dar um exemplo, um reconhecimento de voz, certo? Ó, tem uma visita aqui, uma pessoa que veio ver a gente, tá? Que é ela, ó. Dá oi, pessoal, filha, dá. É a Malu. Então, continuando aqui, continuando aqui. Ai, peraí, filha. Continuando aqui, então, se você vai fazer um reconhecimento de voz, tá? Então, você tem lá uma voz, um exemplo de uma voz. Você já treinou o seu classificador lá, você tem uma voz chegando. Você tem uma amostra só dessa voz. Você não tem várias amostras para calcular essa média em verde aqui. Você não tem. Você não vai conseguir fazer isso, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Você não vai conseguir fazer isso, tá? Tá bem no meio aqui, deve estar bem no meio de você. Deixa eu abrir aqui, ó. Pronto. Agora melhorou, né? Então você não vai conseguir tirar... Você tem uma amostra da voz, você não vai conseguir tirar essas várias amostras para calcular a média amostral. Só que se o processo for ergódico, então, se você tem uma amostra só dessa voz, mas bem longa, se você tira a média temporal, no processo ergódico, a média temporal é igual à média amostral. É isso, processo ergódico, a média temporal é igual à média amostral, certo? Então, você vai tirar só essa uma observação, você tira a média temporal, e a média temporal é igual à média amostral. Professor, como é que eu sei se o processo é ergódico? A gente não vai ver isso, a gente vai só supor, tá? Mas não é nada absurdo, não, porque, na verdade, é como se todo processo aleatório em que o desenrolar com o tempo equivale a eu ter várias observações em paralelo, é um processo ergódico.
Naquele exemplo que eu dei, se eu lanço vários dados, 10 vezes o dado, e considero que isso é um processo aleatório com o tempo, ora, isso não faria nenhuma diferença de eu supor que isso é uma variável aleatória só, em que eu tive 10 observações. Entendeu? Ou seja, é como se as minhas observações no tempo fossem, na verdade, várias observações de um mesmo variável aleatório. Então, eu tirar a média no tempo ou das 10 observações de um mesmo variável aleatório dá no mesmo. Tá? Isso eu tô falando disso, vai ser muito importante, porque é assim que a gente vai fazer nos classificadores. A gente vai ter tipo uma amostra para classificar e a gente vai tirar as estatísticas para ser uma amostra. Ok? Beleza? Então, eu termino aqui essa revisão de estatística e no próximo vídeo a gente vai falar da revisão do que a gente já começou a falar de classificadores. Ok? Um abraço, mandem feedback quando virem esse vídeo.